ouve esta oração que nós acabamos de cantar. Pedimos que pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Tu nos faças um e não nos deixes contribuir para divisões e escândalos no nosso meio. Fala com cada um de nós, Senhor, ensina-nos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Então vamos abrir as nossas Bíblias em Romanos 16, mais uma vez a partir do versículo 17. Nós vamos ler com mais atenção o versículo 18, mas vamos começar a leitura no versículo 17. Hoje os nossos meninos em idade pré-escolar, o nosso Misael não veio, as irmãs estão doentinhas, mas se houver alguma criança, algum bebezinho que depois precise, que os pais queiram ficar e desejo que a nossa Aninha pode cuidar dos pequeninos, para que os pais possam acompanhar toda a exposição bíblica. E nós vamos fazer então, voltar a Romanos capítulo 16, vamos ler entre os versículos 17 e 20. Nós vamos ler esta porção da palavra do Senhor de pé, mostrando como um símbolo, um sinal de o profundo respeito que nós temos por este livro, por estas palavras inspiradas pelo Senhor. Então nós vamos nos concentrar, porque ao ler estes versículos nós lembramos que estamos a ler a palavra de Deus, a palavra do Senhor, para nos ensinar. Começa assim o versículo 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque esses tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Os irmãos podem sentar, podemos então olhar para o versículo 17 que nós já vimos em semanas anteriores, vimos com atenção essas ideias de que devemos continuar naquilo que sabemos ser a verdade, na doutrina que aprendemos de Cristo e dos seus apóstolos. Então o desafio é permanecer e perseverar, o convite, o encorajamento é permanecer e perseverar nessa doutrina, a doutrina de Cristo, a doutrina dos apóstolos de Cristo. E vimos no versículo 18 algumas ideias que nós procuramos trazer e lembrar que o cristão bíblico é alguém que acredita em Cristo, mas nesta perspectiva bíblica, que é a nossa, sempre confia em Deus, ou confia sempre em Deus, mas às vezes desconfia dos homens. Isso foi o que nós vimos já a partir do versículo 18. Uma outra maneira de dizer isto é que o cristão bíblico ele vive descansado, mas sempre atento, vigilante. O cristão bíblico procura ter paz com todos. É isso que nós aprendemos com a Bíblia, ter paz, desejar e procurar ter paz com todos. Mas o cristão bíblico sabe que só terá paz com alguns poucos. Com poucos, não será com todos os seres humanos. E na última semana que olhamos para Romanos 16, nós lembramos que os verdadeiros profetas, estudamos a verdadeira profecia, demos uma ênfase maior àquilo que é um verdadeiro profeta. É assim que nós conseguimos reconhecer o falso, é quando conhecemos o verdadeiro, mais facilmente reconhecemos o falso. E os verdadeiros profetas são instrumentos, meros instrumentos nas mãos de Deus para que a sua vontade seja revelada aos homens, seja conhecida diante dos homens. Eles não têm nenhuma prerrogativa, não têm nenhum valor a não ser apenas instrumentos.
que Deus usa. A glória é para o Senhor, a revelação vem dele, o profeta só diz, assim diz o Senhor. Esta é a palavra de Deus, é o que está escrito, é o que Deus revelou. E esses são os verdadeiros profetas. Mas hoje, para terminar o assunto, nós vamos ler alguns outros textos, algumas outras ideias deste versículo, e vamos ler alguns outros textos importantes no Novo Testamento, especialmente no Novo Testamento, que descreve este papel que existe, infelizmente, na história dos falsos profetas, dos falsos mestres. Existem homens e mulheres infiltrados nas igrejas a cumprir, a desenvolver este papel. E isto é uma prova para nós. Nós vimos isso. Deus quer provar o nosso coração. E é no contacto com a falsa profecia que o nosso coração é provado. No contacto com os falsos profetas, cujas profecias se cumprem. E aí é uma prova maior ainda. Mas o versículo 18 fala de uma estratégia dos falsos profetas. Suaves palavras e lisonjas. Nós já vimos um pouco disto há 2 semanas atrás. Já vimos alguns textos acerca desta lisura das palavras. A palavra que está aqui no original transmite a ideia de maciez, algo macio, uma fala agradável que simula uma bondade, mas é uma palavra que é um sinónimo de elogio, de louvor, enaltecimento. Então, normalmente é usada para descrever uma linguagem elegante, polida, mas também ardilosamente adaptada para cativar o ouvinte. É uma armadilha, é um laço. É falar de uma maneira que prenda a atenção e pareça, então, bondosa. A lisonja é uma das características daqueles que se rebelam contra Deus, dos adversários, dos servos de Deus. A lisonja, a adulação, a bajulação é uma das características daqueles que se rebelam contra Deus. Isso é cantado nos Salmos. Davi diz isso várias vezes. Começa no Salmo 5, versículo 9. Quando Davi fala dos seus adversários, ele diz: eles não têm sinceridade nos lábios. O seu íntimo é todo crimes. A sua garganta é sepulcro aberto e com a língua lisonjeiam. Está a falar dos adversários dele, como homem de Deus, como filho de Deus, servo do Senhor. Ele diz: os meus adversários, eles lisonjeiam com a língua. Lisonja é sinónimo de bajulação, de adulação, elogios falsos, interesseiros. No Salmo 12 também de Davi, lemos assim esta oração: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos, desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Salmo 55 também transmite esta ideia desses adversários, esses inimigos do Senhor e do povo do Senhor. Salmo 55, verso 21. A sua boca era mais macia que a manteiga, porém no coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo eram espadas desembainhadas. Davi conhecia esta experiência. O povo de Deus tinha noção de que os adversários usavam supostos elogios, palavras suaves e lisonjas. Então, este contraste de uma palavra, uma boca macia, mas no íntimo haver um desejo de guerra, de dureza, de ataque. O contraste entre palavras brandas e espadas desembainhadas, prontas a ferir, prontas a destruir, a cortar. Mais um salmo, Salmo 62, versículo 4. Na mentira, final deste versículo diz: na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. A boca não fala do que está verdadeiramente no coração destes homens. E
alguns anos atrás, eu fui confrontado grandemente com a leitura de Provérbios por causa do perigo dos elogios, o perigo da lisonja. E por um tempo eu tive muita dificuldade para elogiar e para receber elogio, porque eu li Provérbios 26, 28, que a boca, e são todos provérbios seguidos. Eu estava a meditar em Provérbios, eu vi no capítulo 26, no 27, no 28, no 29, vários avisos acerca dos elogios, da lisonja, de palavras macias, agradáveis, que as pessoas trocam umas com as outras. Mas este aviso solene, grave, sério, que a boca lisonjeira é causa de ruína. Depois, no próximo capítulo do Provérbios, no 27, no versículo 21, lemos assim: como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é provado pelos louvores que recebe, os elogios que recebe. É uma prova, é uma tentação, é um teste, é um exame, para saber o que está dentro daquele homem, daquela pessoa, daquela mulher. Então o homem é provado pelos louvores que recebe, os elogios que recebe. Pois no capítulo 28, versículo 23, o que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Então a lisonja, o elogio falso, a adulação não traz esse favor, essa graça, essa bondade, como traz a repreensão, a correção, a confrontação. É isso que diz a sabedoria. Capítulo 29, versículo 5, e este foi então um dos mais sérios. O homem que lisonjeia a seu próximo, arma-lhe uma rede aos passos. Está claro de que a lisonja é para fazer cair, é para provocar escândalo. A ideia de escândalo é colocar algo no caminho em que alguém pode tropeçar e cair. E a lisonja, o elogio fácil, o elogio falso, ele tem esse propósito de causar ruína, de fazer cair, de enredar, de prender. Um dos exemplos do Velho Testamento que nós vimos já, a história de Micaías, o rei Acabe, que queria uma palavra boa, queria uma profecia boa, mas ele não gostava de Micaías, ele nunca tinha nada de bom para dizer, porque nós sabemos que não havia nada de bom para dizer acerca de Acabe, mas ele queria ouvir profecias boas, ele queria ouvir uma boa palavra do Senhor. Então a pressão que Micaías sofreu dos outros profetas, de quem o foi chamar para falar com Acabe, na presença de Josafá, diz: as palavras dos profetas a uma voz, em uníssono, elas predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom, mesmo que não seja verdadeiro, mas fala o que é bom. Existe essa pressão, mas nós sabemos que isso é uma armadilha. Então agora no Novo Testamento, esta ideia que nós vemos presente na falsa profecia, ela está também presente ela que está no Velho Testamento, dos falsos profetas, e os avisos graves também os encontramos no Novo Testamento e nas cartas de Paulo em Gálatas, capítulo 4, versículo 17. Paulo usa aqui uma expressão, pelo menos na versão Almeida atualizada, traz esta ideia: os que vos obsequiam, vem de obséquio, mas a ideia é um empenho que alguém mostra, é uma dedicação que parece ser um zelo, existe uma procura zelosa por alguém, pela atenção de alguém, pelo coração de alguém. Então aqui Paulo diz assim: os que vos obsequiam, e a palavra é os que mostram zelo por vós e vos louvam e vos elogiam, não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Eles procuram-vos, eles querem vos agradar,
mas na verdade eles querem vos afastar de mim, um verdadeiro apóstolo chamado por Cristo, que ensina a doutrina de Cristo, e eles querem que vocês vão atrás deles, falsos apóstolos, falsos mestres. Então a palavra obséquio em português é, num dicionário português, nós lemos a definição como alguém que mostra benevolência, simpatia, bondade ou boa educação. Num dos dicionários encontrei estas 3 palavras para definir obséquio: favor, fineza, gentileza. É isso que significa a palavra obséquio na nossa língua. Alguém fino, alguém delicado, alguém gentil, aparentemente bondoso, fala com muito cuidado. E Paulo está a dizer: cuidado com essas pessoas, cuidado com esses homens, eles querem vos afastar de mim, diz Paulo. Uma outra carta, ele traz a ideia dos palradores frívolos, em Tito capítulo 1, os enganadores, especialmente os da circuncisão, os religiosos. E nós já vamos ler mais versículos de Judas, mas eu queria destacar neste contexto o versículo 16 da carta de Judas, que diz que existem esses ímpios, esses homens maus, esses murmuradores descontentes, andando segundo as suas paixões, dizendo então que a sua boca vive propalando grandes arrogâncias, são aduladores dos outros por motivos interesseiros, bajuladores. Eles elogiam os outros, mas com motivos interesseiros, egoístas, é pensar em si. Numa exposição deste texto, um outro irmão que estudou e expôs este texto, ele mencionou Ário. E ele trouxe esta descrição de Ário, que viveu entre o ano 256 e 336, portanto, estamos a falar da igreja ainda nos primeiros séculos da igreja, onde houve os primeiros concílios, e este foi um dos homens que provocou um grande concílio por causa do que ele ensinava. Ele era de Alexandria, no Egito, e ele negava a divindade de Cristo, ele negava a Trindade, mas diz a história que ele era um homem brilhante, enérgico, carismático, que cantava canções de marinheiros nos bares do cais da cidade de Alexandria e que às quartas-feiras ensinava de forma impressionante histórias da Bíblia aos fiéis. Era um homem imensamente popular. As pessoas gostavam muito dele. Ário, um dos maiores hereges que apareceu na história da Igreja. E na época da Reforma Protestante, estamos a falar do século XV, XVI, Fausto Socino, outro herege que defendia ideias semelhantes às do arianismo, aquelas que Ário começou a ensinar, ele foi descrito desta maneira por um historiador: ele era um cavalheiro, a sua moral irrepreensível, distinguia-se pela sua cortesia, numa época em que até os grandes reformadores como Lutero e especialmente Calvino usavam linguagem vulgar, agressiva e ofensiva quando discutiam com os seus adversários. Socino não era assim. Ele era extremamente cortês, educado. A sua moral era intocável, ninguém podia dizer nada contra ele. No entanto, ele foi um dos maiores hereges que já apareceu na história da Igreja. Então, 2 exemplos da história da Igreja e definidos desta forma. Pessoas notáveis, pessoas inteligentes, admiradas e com um perfil de gentileza, de nobreza. Já Paulo, que foi contemporâneo de Jesus, nasceu mais ou menos no mesmo ano, pouco depois, talvez. Ele diz assim numa das suas cartas: a verdade é que nós nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Ele diz: Deus disto é testemunho.
Eu nunca usei linguagem bajuladora. Eu nunca usei linguagem para vos cativar para mim. E Deus é testemunha disto. Então, diante destas verdades bíblicas, especialmente de Provérbios, eu lutei com elogios. Eu lutei muito. Quando ouvia um elogio, eu já ficava assim: isto vem do diabo. Isto é para me fazer cair. Eu já ficava nervoso. O que é que esta pessoa quer? E depois também com muita dificuldade de elogiar. Porque se eu penso assim, quem me elogia, os outros também vão pensar que se eu elogiar, eu quero alguma coisa, eu quero interesse pessoal, egoísta, eu quero lançar uma rede ao seu espaço, eu quero montar uma armadilha, eu vou querer fazer mal. Então ficou difícil, né? E tenho procurado ler o Novo Testamento, ler a Bíblia, ler Jesus e perceber que eles também elogiam. Jesus elogia e Ele vai nos elogiar pela nossa fidelidade. Ele elogia os anjos das igrejas às quais Ele dirige uma carta. Ele lembra de coisas boas. E algum tempo atrás chegou às minhas mãos este livro com o título Elogios que Edificam, preferindo palavras que encorajam as pessoas e glorificam a Deus, de Sam Crabtree, prefaciado por John Piper. Eu comecei a ler o livro e eu aprendi que eu posso elogiar de uma forma que edifica. E estou a aprender, e vamos falar mais sobre isso, se Deus assim permitir. Quando formos para o versículo 19 desta carta, de Romanos 16, nós vemos um elogio de Paulo. Paulo elogia os irmãos aqui, dizendo: a vossa obediência é conhecida por todos, por isso eu alegro-me a vosso respeito. É uma forma dele dizer uma coisa boa acerca dos irmãos e dizer: estou contente com o que eu sei acerca de vocês, do que eu ouço. Então nós depois vamos falar um pouco mais sobre elogios que edificam. Mas agora vamos ainda terminar esta ideia de como os falsos profetas, de como há várias advertências acerca desta estratégia dos falsos profetas, usar palavras suaves, usar este tipo de linguagem bajuladora, lisonjeira, aduladora, para enganar. Enganar quem? Enganar os incautos. O que é que isto significa? Enganar é iludir. É o jogo de mágica da ilusão. É parecer uma coisa, mas na verdade é outra. E quem são esses incautos? A palavra literalmente significa alguém sem malícia, sem fraude, é sinónimo de inocente, livre de culpa, que não teme mal dos outros, que não desconfia de ninguém. A outra referência no Novo Testamento, a única vez que esta palavra é usada, ou as únicas duas vezes, é aqui em Romanos e em Hebreus, no capítulo 7, para se referir a Jesus. Jesus, ele era, não era um incauto no sentido em que nós vamos definir, mas a palavra akakos em grego, sem maldade, inocente, é usada aqui para dizer que esses são os que são foco do engano, são os inocentes, os sem maldade, mas que a versão em português traduz por incauto, e a outra vez é referir-se a Jesus, dizer que ele é o sumo sacerdote inculpável. E a mesma palavra que dá incauto em Romanos 16, em Hebreus, é traduzida por inculpável. Sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Este é Jesus. O nosso Jesus, descrito desta forma, feito mais alto do que os céus. Contudo, a palavra incauto em português, essa tradução que o grego permite, é alguém que não tem cautela, alguém que não tem prudência. Portanto, é um desprevenido, é um imprudente. E Jesus usa essa ideia em Lucas 16 para descrever os filhos da luz, os crentes, aqueles que foram iluminados, que receberam a mensagem do Evangelho. Em Lucas 16, uma história que Jesus conta, ele diz assim:
No versículo 8, os filhos do mundo são mais hábeis. E a palavra é sinónimo de inteligente, sábio, prudente. Significa atento aos próprios interesses, mas uma prudência, uma atenção. Diz, os filhos do mundo são mais prudentes na sua própria geração do que os filhos da luz. São mais cautelosos, são mais prevenidos do que os filhos da luz. Em Mateus 10:16, Jesus adverte os seus discípulos: lembrem-se que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes. É a mesma palavra que estava lá em Lucas 16, é a mesma palavra que aparece aqui. Prudentes como as serpentes e simples como as pombas. A palavra simples traduz a ideia de algo não misturado, algo puro, puro de mente, sem mistura de maldade, livre de malícia, inocente, simples. E essa é a ideia de incauto, de sem maldade, de inocência. Então, por um lado, precisamos ser inocentes, livres de culpa, ingênuos para a maldade, mas por outro lado, nós precisamos, com Jesus, aprender o grande valor da inocência, sem desvalorizar a prudência. É um paradoxo aqui, mas existem estes dois lados desta realidade da vida, de vivermos com pessoas iguais a nós. Por isso, a começar em mim, Senhor, quebra corações. E o objetivo é que sejamos todos um, que eu não seja um desses que usa elogios falsos para ganhar pessoas para mim, para motivos interesseiros, ou por motivos interesseiros, egoístas, carnais. A ideia é afastar essa maldade de nós, afastar o egoísmo, afastar o materialismo, afastar o amor às riquezas, ao dinheiro, ao prazer, sermos verdadeiramente inocentes quanto ao mal, mas muito prudentes em relação à maldade que existe em nós e no mundo à nossa volta. Com Jesus aprendemos o grande valor da inocência, sem desvalorizar a prudência. A vida cristã é feita de paradoxos. Precisamos de muita sabedoria. Precisamos de muita atenção. Há muita coisa cinzenta, não é preto e branco. Há muita coisa que exige muita dependência de Deus. Precisamos de muita humildade em muitas questões. Na vida cristã, na vida que nós experimentamos aqui na Terra. Então, alguns textos importantes sobre os falsos profetas. Convido a abrir em 1 Timóteo, capítulo 1. Acompanhem aí nas vossas Bíblias e anotem estas expressões mais importantes para descrever os falsos profetas nas cartas dos apóstolos, as cartas do Novo Testamento. Capítulo 1, versículo 3. Quando estava de viagem rumo da Macedónia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa ao amor que procede de coração puro e de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo todavia nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. Então, que não ensinem outra doutrina. A importância da doutrina tem que ser a de Jesus, tem que ser a dos apóstolos. E o objetivo é promover discussões para que haja divisões. Cuidado com essa gente. Eles têm uma fé hipócrita. Eles falam muito. Loquacidade significa falar muito, mas é frívola, é vazia, é oca. Não tem substância, não tem alimento.
Mais à frente, no capítulo 6, outro texto importante, versículo 3. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, então aqui está o padrão, o modelo para a doutrina verdadeira: concordar com Jesus Cristo, concordar com o que os apóstolos ensinaram. Essa pessoa é infatuada, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. E há sempre esta realidade aqui que envolve a falsa profecia. É o lucro. Ter ganho, ter proveito material. Versículo 11. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. Esta é uma luta que nós temos que viver. Lutar pela fé evangélica, lutar pela verdade. É uma luta que nos compete a nós como igreja. Não só aos missionários, pastores, obreiros, compete-nos a nós, cristãos, discípulos de Jesus. Capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 3. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. E vão encontrar. Eles vão procurar esse tipo de professor, de mestre, de pastor, de ensinador, e vão encontrar, porque eles existem. Há público, há clientes para esse tipo de serviço, então vão encontrar mestres segundo as suas próprias cobiças. Então, são pessoas que não suportam a verdadeira, a sã doutrina. Elas não querem a verdade, porque há cobiça, há desejo carnal, maligno dentro do seu coração, e por isso recusam-se a dar ouvidos à verdade. Preferem fábulas, histórias inventadas por homens que dizem ter sonhado, dizem ter visto, dizem ter sentido um arrepio, e seguem essas fábulas desses ensinadores, desses pastores. Por isso João diz, na sua primeira carta, o apóstolo João, capítulo 4, diz: amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Não são poucos, não. Desde aquela altura há muitos a sair pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. A importância da divindade de Jesus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. O espírito do anticristo já está no mundo desde aquele tempo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. E nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Por que é que essas pessoas vão atrás desse tipo de mestre falso? Porque há mundo demais nas suas vidas, nos seus corações. É o mundanismo. É muita Netflix naquela cabeça, é muito Hollywood, é muita novela da Globo naquela cabeça, é muita música pop, rock, é muito mundo. E claro que agrada esse tipo de discurso. Não há pecado, é paz, é amor, é tolerância, mas há muito mundo e é isso que queremos, é uma paz com a nossa consciência. Ela vai ficando cauterizada, porque vamos acreditando, a nossa tendência é acreditar, por causa do mundo dentro de nós, por causa da nossa carne, acreditar nesses discursos macios, fáceis de engolir. Mas é aqui que nós reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do mundo.
interessante o que Paulo diz numa outra carta, uma carta dura, uma carta severa, carta aos Gálatas. Admira-me que estejais passando, capítulo 1, versículo 6, estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho. Tão pouco tempo se passou desde que ouvistes o verdadeiro Evangelho e já estão a acreditar noutra mensagem, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. O falso profeta não quer o bem da pessoa, ele quer o seu próprio bem. Ele diz o que diz porque ele se ama a si mesmo. Ele quer o seu próprio bem. E aí ele está a perverter, está a prejudicar a perturbar aqueles que o ouvem. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, uma visão linda, gloriosa, um anjo apareceu. Ainda que uma figura de uma mulher santa, que diz ter sido mãe do nosso Senhor, ainda que essa imagem apareça, e pregue um Evangelho que vá além do que vos temos pregado, é preciso fazer esta oração, contar estas bolinhas. É preciso dizer estas palavras repetidas, porque senão Deus não vai ouvir. É assim que vão achar graça. É por meio de mim. Diz aquela mulher ou aquele homem, ainda que isso apareça em visões, seja anátema, amaldiçoado, afastado de mim, foge de mim, sai daqui. Afasta-te de Deus. Afastai-vos deles, diz o versículo 17, Romanos 16. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega Evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. O Evangelho é a cruz de Cristo, é o mérito de Jesus. Ele é o intercessor, Ele é o mediador, não há outro nem outra. Não há pastores nem denominações que substituam Cristo, que acrescentem algo a Cristo. Não há outro livro inspirado a não ser o livro de Cristo, que o seu Espírito guiou e ensinou. Esta é a palavra da verdade. As Escrituras que nós estamos a ler são a verdade. É assim que nós vivemos como igreja. Não são sonhos, nem revelações, nem determinações. Capítulo 2, versículo 4. Isto por causa dos falsos irmãos que se intrometeram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo e reduzir-nos à escravidão. Então, uma advertência séria e clara. Há falsos irmãos no meio das igrejas locais. O objetivo deles é escravizar, é reduzir à escravidão. E essas pessoas têm que ser afastadas, ou temos que nos afastar dessas pessoas. Então, um outro capítulo importantíssimo, 2 de Pedro 2, todo o capítulo trata deste assunto. Vamos destacar alguns versículos apenas. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós, discípulos de Jesus, igreja do Senhor, falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, e muitos seguirão as suas práticas libertinas. Pode tudo, vale tudo. É isto que é o ambiente dessas falsas igrejas, dessas falsas profecias. Práticas libertinas, movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Lucro, comércio, palavras fictícias. Dá e receberás 10, 100 vezes mais. Comércio. Versículo 10. Seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, falando mal daquilo em que são ignorantes. Eles não estudam a Bíblia, eles não conhecem a Bíblia e falam, claro que falam mal, são ignorantes. Mais à frente, no versículo 13, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, quais nódoas e deformidades, eles se regalam nas suas próprias mistificações. Mistificações são essas alucinações, essa linguagem supostamente espiritual, mas é invencionices, são invenções das suas mentes. Mistificações, mas o objetivo é sempre agradar a carne, é a luxúria, tendo os olhos, versículo 14, cheios de adultério, insaciáveis no pecado, engordando almas inconstantes, os incautos.
os inseguros, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos, abandonando o reto caminho, se extraviaram. Esses tais, versículo 17, são como fontes sem água, névoas impelidas por temporal. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Falam de uma libertação e de uma santificação que eles nem vivem. Quem chega perto dessas pessoas vê claramente. São escravos do pecado, da imoralidade. E falam de uma liberdade e de uma libertação que eles próprios não conhecem, nunca passaram por isso. E no capítulo 3 de 2 de Pedro, começa assim, logo a seguir a esse capítulo em que trata este assunto dos falsos profetas. Então Pedro diz assim: amados, esta agora é a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas. Isto é verdadeira profecia. É fazer com que os irmãos se recordem das palavras que foram ditas pelos santos profetas. É esta relação sempre da verdadeira profecia com a verdadeira profecia, aquela que vem de Deus. Bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. De novo, este é o padrão, este é o critério. É o que os profetas disseram, o que o Senhor Jesus ensinou e o que os apóstolos lembraram do que Jesus ensinou. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Fazendo perguntas desafiadoras acerca do cumprimento das promessas, colocando em causa a palavra de Deus, trazendo dúvida, confusão. Falsos profetas, homens ímpios, que Judas então, essa carta, toda ela escrita com este tema, falsos profetas, versículo 4 de Judas, muito semelhante ao capítulo 2 de 2 de Pedro. Certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Estamos na era da graça. Nós pode tudo. A graça do Senhor. Falam desta graça de uma forma desprezível. É a graça barata. Versículo 8. Estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Estes, quanto a tudo o que não entendem, difamam. E quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão, até nessas coisas se corrompem. Não entendem o que leem. E quando entendem alguma coisa, eles corrompem por causa da sua natureza não redimida. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade. A igreja a fazer festas de comunhão, de fraternidade, dias de comunhão, e esses homens lá no meio, como rochas submersas, a banquetear-se juntos sem qualquer recato. E aqui define o que é um falso profeta, um falso mestre: pastores de si mesmos. Nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos destes desprovidas, não dão fruto espiritual. Duplamente mortas, desarraigadas, ondas bravias do mar, que espumam as suas próprias sujidades, estrelas errantes para as quais tem sido guardada a negridão das trevas para sempre. Algumas igrejas são realmente enormes, muito grandes, e acham que isso é fruto. Mas isso só mostra a quantidade de gente que anda atrás desse tipo de mestre, de professor. São multidões, sem pastores. Porque eles são pastores que se apacentam a si mesmos, não apacentam o rebanho. Não oram pelas pessoas,
não as aconselham, não têm tempo para elas, não lutam pela santificação delas, não jejuam com elas. É muito mais fácil ir para a churrascaria, para a praia com elas, do que orar com elas e fazer jejum com elas. Os tais são murmuradores, descontentes, andando segundo as suas paixões. A sua boca vive propalando grandes arrogâncias. Chamar a atenção para o seu grande ministério. São aduladores dos outros. São aqueles que usam palavras suaves e lisonjas. Esses são os falsos mestres. Mas por motivos interesseiros. Versículo 17. Vós, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. E mais à frente, no versículo 20, diz: é isto que vos edifica na vossa fé santíssima. É quando se lembram, e quando vos lembrais das palavras dos apóstolos, das palavras de Jesus, é isso que edifica a fé santíssima. Versículo 18. Os quais vos diziam no último tempo: haverá escarnecedores. Lembrem-se do que eles disseram. Esses homens andarão segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões. Isto leva-nos de novo a Romanos 16. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões. São estes descritos em Judas. Eles não têm o Espírito. Eles são sensuais, eles vivem pelos sentidos. Eles querem prazer, comida boa, sensações boas. Eles vivem em função dos sentidos. É agradável, eu vou. É desconfortável, já não quero. Dói, não quero. Isso é muito difícil, é um grande sacrifício. Eu passo a vez. São sensuais, eles não têm o Espírito. Esse espírito de negar-se a si mesmo, de se sacrificar. Eles não querem sacrifício. Esses são aqueles que provocam divisões e escândalos. E nós precisamos nos afastar deles ou afastá-los de nós, se os virmos por perto. Então, resumindo aquilo que nós aprendemos com estes versículos, nós precisamos continuar naquilo que sabemos ser verdade, na doutrina que aprendemos de Cristo e dos seus apóstolos, permaneçamos e perseveremos nesta doutrina. Ou seja, como acabamos de ler em Judas 17, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. O cristão bíblico confia sempre em Deus, mas às vezes desconfia dos homens. Ele vive descansado. O cristão bíblico vive descansado. Se ele se lembra das promessas de Deus, de como Deus transforma o mal em bem, como Ele é poderoso para ressuscitar, para curar, então isso dá descanso ao cristão bíblico. Mas ele anda sempre atento, porque ele sabe que tem um corpo, uma natureza na qual Jesus não confiava. Jesus não se entregava aos homens, Ele não confiava, porque Ele sabe do que é feita a nossa natureza. Então por isso nós precisamos andar atentos uns com os outros. Aqui, atentos. Não é acusar-nos uns aos outros, mas olho aberto. Vigiar. O que é que está a dizer? O que é que disse? O que é que fez? Isso aí combina com a doutrina do Senhor, dos apóstolos? Isso aqui não. Atentos. O cristão bíblico procura ter paz com todos, mas sabe que só a terá com poucos. Nós não conseguimos ter paz com todo o mundo, com toda a gente. Nem toda a gente concorda com as sãs palavras do Senhor Jesus. É impossível ter paz com essa pessoa. Se discorda da verdade, se nega a verdade. Os verdadeiros profetas são instrumentos nas mãos de Deus para que a sua vontade, a vontade de Deus, seja revelada aos homens. Isto é verdadeira profecia. Não é opiniões, não é teoria, mas é verdade de Deus. A vontade do Pai. Com Jesus aprende-se o grande valor da inocência, sem desvalorizar a prudência. E diante da bajulação deve-se ficar ainda mais atento,
mas com o verdadeiro elogio procurar dar alento. Isto nós veremos numa próxima oportunidade. Como usar palavras boas, palavras que edificam, elogios que edificam, para dar alento aos irmãos. Eu já recebi alento de palavras. Eu quero usá-las para também encorajar, para alentar. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração agradem a Ti. É isso que nós vamos orar agora, vamos cantar agora. Pedir ao Senhor que nos ensine a usar bem as palavras e a meditar bem nelas, para nós vivermos na verdade e conduzirmos os outros à verdade. Que as palavras dos meus lábios e o meditar no coração, Salmo 19, final desse salmo, ensina-nos a orar desta forma.